Olá a todos vocês que estão conosco participando do primeiro Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, trazendo essa temática importantíssima nesses momentos que estamos vivendo, de resíduos sólidos urbanos, e nos levando a reflexões das vilas sustentáveis e a ação participativa. Eu sou Euládia Araújo, mestre em psicologia e doutora em geografia, planejamento e urbanismo. Sou facilitadora em processos de desenvolvimento pessoal e de comportamento socioambiental. E sou empreendedora social, e é para isso que eu estou hoje aqui, para falar um pouquinho da nossa experiência, falar um pouco partilhar um pouco com vocês que estão conosco nessa roda e nesse momento. Nós vamos falar. Eu fui convidada para falar sobre a gestão e redução do lixo, né, na fonte, e eu não poderia falar dessas experiências, dessas ações que fazemos, sem falar de onde veio também a origem do projeto no qual a gente tem como base para trabalhar isso, que é o Projeto Entre. E antes de apresentar o Projeto Entre, é importante apresentar a organização não governamental, que é o IFE, o Instituto de Formação Empreendedora e Educação Permanente, que é uma sociedade civil de direitos privados sem fins lucrativos, constituída desde 1999, tem um regimento no Fórum de Fortaleza, Ceará, no Brasil. O IFE surgiu com o desejo de alguns profissionais que desenvolvem atividades e projetos sociais e ambientais, em desenvolver atividades que pudessem ajudar as comunidades carentes e que percebesse a necessidade de uma mudança local. E a gente viu que esse público de alta vulnerabilidade social tinha dificuldade de acessos a essas informações. Então, foi por aí que o IFE, nasceu. E dentro do projeto IFE, através dessas atuações, nós temos um programa que se chama Programa de Promoção e Desenvolvimento de Autoemprego, onde a gente estabelece o fortalecimento de autonomia e desenvolvimento do potencial humano. E foi para isso, com uma visão sistêmica de nossas ações, envolvemos e integramos aspectos psicossociais, econômicos, ambientais, culturais, educacionais e comunitários. Nós reforçamos, através de nossas ações, uma política socioambiental, que, por sua vez, nós criamos para criar, dentro do projeto Entre, um projeto que se chama Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que integrasse toda a sociedade organizada, como as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Então, aliado a essa responsabilidade socioambiental, é que nós realmente, hoje, surgiu nesse processo o projeto Entre, que é o empreendimento de transformações de recicláveis, que tem como objetivo a inclusão e a integração de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dos catadores, mulheres, desempregadas, pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, enfim, a proposta maior seria a geração de trabalho e renda, considerando que essas pessoas têm mais dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Então, o Entre, na verdade, se a gente pode ver, que é considerado esse espaço de aprendizagem, de construção coletiva, onde a gente une a consciência ambiental, o trabalho de consciência ambiental, mas também as oportunidades de geração de trabalho e renda. Eu vou explicar um pouco essa logomarca, porque eu considero que ela é muito importante nesse processo, né? Nesse processo, desde que o Entre surgiu, em 2006, começamos as articulações de forma informais, de mobilização, e formalizando-se em 2010, nós vimos que nesse processo de aprendizagem o grupo sentiu a necessidade da criação de uma identidade coletiva, até com essa visão sistêmica de dar continuidade ao projeto. Então, com essa liberdade, a palavra Entre surgiu, depois de tantos diálogos no grupo, surgiu o Entre, que é o nome Entre, a pronúncia se Entre,
com a vogal M, que dá o verbo entrar. Nesse sentido, foi criado buscando essa liberdade que pudesse entrar e sair as pessoas. Entrar e sair, fosse qualificado, mas fosse também oportunizado outras possibilidades para as pessoas. Esse sair para novos espaços, como se tratava de jovens na época com dificuldades com a lei e com a qualificação social e técnica, bem como jovens que não tinham documentos. Então, outro aspecto que foi considerado pelo grupo foi a visão sistêmica desses processos, citado como, por exemplo, a vassoura, que é um objeto que foi o primeiro produto na parte de qualificação que nós utilizamos para que realmente não fosse só vassouras, mas que fosse considerado os produtos PET, né? Então, outro aspecto foi a abertura para que todas as pessoas, tanto internas, que participam do projeto, mas também externas ao projeto, fossem bem-vindas, desde que seja para fazer a sua parte e se juntar pelo agir coletivamente. Daí surge a imagem da formiga, como a gente pode ver, uma formiga, uma grande formiga, né? Como símbolo de que não podemos fazer sozinhos, mas que cada um fazendo a sua parte poderemos cuidar do planeta e da vida em toda a sua dimensão. Então, pensando assim, é que surge o Entre, a partir de 2010, onde pudemos realizar esse sonho, que era um sonho que surgiu de uma pesquisa junto a 38 famílias de catadores de materiais recicláveis, onde os jovens declararam, entre 19 a 29 anos, que não tinham mais interesse a continuar com a catação. E a gente, em parceria com as associações e a rede de catadores na época, buscamos estruturar um projeto que pudesse agilizar uma outra qualificação atrelada a essa atividade da reciclagem, que no caso foi a qualificação de 30 jovens que foram qualificados e treinados para a fabricação de vassouras a partir das garrafas PET. Então, o Entre, né, ele passou, né, ao invés de ser só fábrica de vassoura no seu processo de crescimento, ele passou a ser uma fábrica de vassouras, mas também de papel e de vários outros empreendimentos que pudéssemos valorizar nessa cadeia da reciclagem. Então, além do espaço físico, para nós o que era importante é a metodologia que nós utilizamos, a metodologia participativa. Então, todo o processo é conduzido de forma que as pessoas desenvolvam essa capacidade de viver coletivamente. Então, esse é o nosso último espaço físico, quando nós trabalhamos a questão da apropriação de espaço, mas também todo esse processo de evolução humana com os participantes, e que vai além, ele vai além do espaço físico. Esse é um espaço físico onde a gente estava atuando até 2018, faz 2 anos que nós estamos à busca de um espaço para retomar algumas dos empreendimentos, no caso a fábrica de vassouras PET, de produtos PET, que exige um espaço maior. Então, a gente vai falar disso no final da nossa fala. Então, além desse espaço, é um espaço de vivência e aprendizado. Ou seja, a autogestão e o acompanhamento, ela se dá com a participação das pessoas implicadas no projeto. Lembrando que são pessoas que entram, que saem, profissionais, catadores, pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, enfim, toda a sociedade. A gente não perde de foco essa base, esse princípio. Então, outro espaço que o Entre proporciona são os estágios e formação. A gente tem muitos profissionais que passaram e que hoje são pessoas que continuam na área social e ambiental e que passaram por aqui, sejam consultores, sejam estudantes. E uma delas, assim, para deixar claro, a nível internacional, é que durante o meu doutorado na França, nós implicamos o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, a minha escola, onde eu fiz a formação, com os estudantes, para que eles pudessem fazer formação, os engenheiros, né, que é uma escola de engenheiros, fazer um processo de apoio na inovação, né,
no processo de produção da fábrica. Então, esses aqui a gente vê os alunos, a participação com os catadores, e tem um coração aqui bem grande em cima da cabeça do seu Roberto. Foi uma pessoa que a gente tem que fazer nosso reconhecimento, que não está mais conosco nessa dimensão terrena, e que a gente agradece porque foi alguém que realmente ajudou bastante na construção desse projeto. Então, a gente começa por um dos empreendimentos, que é a fábrica de produtos PET. Então, a fábrica de produtos PET, a gente pode ver as pessoas no processo da fabricação, paciente CAPS que participaram, acompanhada por estagiários na época, nessa foto, e que a gente vai ver que o que é que acontece na fábrica dos produtos PET na nível ambiental. Além da questão social, de geração de trabalho e renda, a gente tenta buscar aplicar os 5 R's, que é o repensar, o recusar, o reduzir, e o reusar e o reciclar. No caso, muito forte, né? O reciclar os resíduos sólidos que eram coletados, e a gente transforma todos os produtos de forma que a gente dê uma ressignificação ao lixo, transformando o lixo em resíduos sólidos que sejam valorizados. Então, a gente vê que a partir da garrafa PET, a gente pode reutilizar ela inteira, a gente tem estudos onde a gente fica o tempo inteiro vendo o que é que pode fazer para que a gente evite a produção de lixo, mas que a gente possa realmente reaproveitar ao máximo tudo que produzimos no processo de fabricação. Então, essa ressignificação, ela passa desde ver a parte do gargalo, por exemplo, da garrafa, o tipo, a forma como ela é produzida. E a gente pode ver que mesmo a parte de madeira é de pallet, onde a gente também reutiliza após o processo de fabricação, gerando vários tipos de vassouras. Lembrando que todas as vassouras passaram por testes, então a gente tem todo um processo de acompanhamento na produção. Então a gente pode ver os 3 tipos últimos que a gente estava utilizando, né? E tem um outro empreendimento, que é o mini centro de triagem. A gente chama mini centro porque é uma coisa pequena, porque o mini centro de triagem, a coleta seletiva, ela surgiu da necessidade que a gente tinha de coletar as garrafas PETs. Então, como tem uma proposta ambiental, a gente não podia ir nos locais, até por uma viabilidade econômica, de somente coletar as garrafas. Mas, aproveitando, a gente começou um trabalho de implantação de coleta seletiva, de trabalho de sensibilização junto às escolas, organizações, empresas, etc. Então, a gente começou esse trabalho batizando de mini centro um outro tipo de empreendimento dentro do projeto. Então, a gente começou a lançar o slogan Catadores em Ação, você separa e nós coletamos. É muito importante dizer que desde a época que nasceu até esse momento, o projeto ele teve como base de apoio financeiro e parceria em todos os aspectos, na época a Coelce, hoje a Enion, que através do projeto Luz Solidária. Então, esse foi a nossa base e a nossa grande parceria que nos confiou e que nos alavancou esse projeto. Então, a gente passou por vários tipos de transporte. Aqui, eu gostaria de ressaltar que tanto o Cícero como a Miriam, a gente qualificou e fez a inserção na parte da aquisição, né, da carteira de motorista, o que a gente, de fato, vivencia esse processo, fazendo com que eles sejam inseridos no processo, e que a gente não tenha pessoas externas, mas que eles sejam realmente inseridos nesse processo. Então, no caso, nós temos 2 pessoas que no projeto foram, a nível de cidadania, incluídos nesse processo, como funciona até hoje. Esse outro aspecto importante aqui que eu gostaria de colocar é a apropriação e a gestão desse processo, no sentido de que, além do trabalho de sensibilização e mobilização, a parte econômica, né, que gera renda e gera trabalho, além de tirar os catadores da rua, né? Dentro do IFE ou ENTRE,
né? Que aí a gente liga agora tudo ao Entre, todo o trabalho que é feito na área social e ambiental, ele é vinculado ao Entre hoje, ao projeto, ao empreendimento de transformação de recicláveis, para que a gente não crie novos projetos. Então, nós temos um microcrédito que podemos apoiar como ação participativa e parcerias, apoiar as associações. Nós temos o Tretapac, que foram nesse processo de acompanhamento às associações que a gente viu que em Fortaleza, no estado do Ceará, esse tipo de resíduo não era coletado, então a gente fechou parceria e isso aconteceu. Hoje ele não está ainda de forma sistematizada, mas pelo menos é um produto que está sendo destinado de forma correta, mas ele ainda não está sistematizado. Nós tivemos toda uma história de processo de inclusão social e ambiental nas universidades, através da Universidade Federal do Ceará, do Laboratório de Psicologia Ambiental, onde a gente conseguiu acompanhar no programa que é federal, da coleta seletiva solidária, os catadores nesse processo. E que são todos processos desafiantes e que nem sempre funcionam ou que nem sempre é fácil para aplicar ou dar continuidade. Outra coisa importante assim que eu gostaria de ressaltar é que a gente parte sempre da pesquisa para a ação e para a intervenção. Então, eu fiz a pesquisa no meu mestrado na psicologia, trabalhando a autonomia dos catadores, de associações privadas. Isso aqui foi o final da minha dissertação, onde a gente, como devolutiva social, a gente trouxe os catadores, a universidade, estagiário, todas as pessoas implicadas e parceiros para a organização da Caminhada pela Paz, que foi a nossa devolutiva social durante o mestrado. E a gente, só para mostrar, tem algumas ações nessa parceria, onde, por exemplo, a gente conseguiu nessa celebração trazer de forma cultural, não levar os catadores, mas trazer até a cooperativa, no caso as Cajã, nós levamos, né, a Orquestra Filarmônica do Estado do Ceará, o que foi um momento muito significativo para todos nós que participamos desse processo. Enfim, é só para mostrar algumas ações, não daria para mostrar todas as ações, mas o fato é que a ação ela é um processo de construção coletiva, ou seja, à medida que vai surgindo a necessidade, o desejo de fazer, nós buscamos uma forma de otimizar, de potencializar. Então, é com base nisso que se surge as ações participativas e a realização desse primeiro Congresso Internacional Ambiente e Sustentabilidade, onde a gente fez como devolutiva social da minha pesquisa de doutorado, que foi realizada no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, como eu já falei, na Universidade de Lyon, na França. Então, a gente, a partir desse primeiro congresso que foi realizado em agosto de 2020, e que nós vamos ter a reapresentação, estamos nessa reapresentação, né? Então, por isso que esse vídeo é atual. Então, a gente surgiu, né? A primeira coisa, por necessidade, nós lançamos uma campanha que se chama Entre no Entre. É uma campanha para saber onde é que você pode nos ajudar. Então, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, você pode, por isso essa interrogação, anotar e nos procurar e ver o que é que você pode ajudar. Nossa maior necessidade atual é a reestruturação da fábrica de produtos PET, que realmente está paralisado por conta da morte do seu Roberto e também por conta da mudança de espaço e que é urgente a gente resolver essa situação. Oriundas do primeiro CIAS, surgiu e que já está acontecendo, nós estamos realizando o diagnóstico e mapeamento dos catadores como um projeto piloto na cidade de Fortaleza, Ceará, com o apoio do Instituto Federal do Estado do Ceará e o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, na busca de atualizar os dados e experimentar esse diagnóstico e mapeamento dos catadores, para que a gente possa expandir para outros municípios e outras localidades, né? E uma outra coisa que a gente reforça a partir do CIAS foi esse programa de gestão e redução do lixo na fonte, onde a gente dá essa nova ressignificação do lixo, onde a gente pode dar um sentido
e a essa nossa necessidade de apoiar e de reduzir na fonte com uma responsabilidade compartilhada, onde a gente possa reduzir a destinação de tudo que a gente produz em nossas casas, em nosso trabalho, onde a gente vive no cotidiano. E aí a gente vai mostrar um pouco umas experiências que a gente viveu durante esse processo, esse tempo de pandemia. Então, a nossa proposta maior é essa, é que a gente possa mudar essa realidade, agir para transformar, ações para transformar essa realidade, onde a gente vê que a gente reduzindo na fonte, a gente poderia reduzir esse material que vai para os aterros sanitários e facilitar, inclusive, a forma de inserção dos catadores de inclusão nesse processo de operacionalização da triagem. Essa realidade de gestão e redução do lixo na fonte, ela nos ajuda também, nesse processo de sensibilização, a ver quais os dias se inserir no processo de coleta seletiva domiciliar e, antes disso, que a gente possa fazer essa redução, essa separação, como eu já falei, em nossas casas, onde ele é gerado. Quando eu digo na fonte, é isso, onde nós produzimos. E é claro que, nesse processo, com a medida que a gente já vai fazendo isso de imediato, a gente vai trabalhando os 5 Es, né? De recusar, de repensar aquilo que a gente compra, de reutilizar para realmente essa redução ser de forma mais intensa. E assim, minha pesquisa de doutorado, ela se foca principalmente nessa parte comportamental. Nós fomos na base do ato de abandono no espaço urbano de resíduos sólidos, que a gente pode ver também a quantidade de resíduos sólidos que poderiam estar sendo reciclados, que depende de uma forma de como a gente se comporta diante e ressignifica esse tipo de resíduo que produzimos. Então, é essa realidade que a gente quer transformar e dizer que esse processo eu poderia contar muita coisa, mas assim, na verdade, eu vou dar um exemplo depois, em seguida, de uma forma de redução a partir de uma coleta seletiva e a partir do aprendizado que a gente teve nessa coleta com os catadores. E dizer que, sem parceria, sem todos os atores juntos, integrados, potencializando cada ação, a gente não consegue caminhar. Então, eu vou continuar a mostrar um exemplo aqui para vocês. Eu vou parar aqui e vamos lá para a nossa segunda parte da apresentação. Bom, de volta aqui para dar continuidade à segunda parte, como a gente falou, de mostrar um pouco, né, a experiência, para mostrar que, de fato, o ENTRE, ele é esse processo da gente trazer a participação de cada um. Então, quando a gente fala de coleta seletiva com a inclusão de catadores, eu gostaria de mostrar já o depoimento da Miriam, que é hoje a pessoa que realmente foi inserida de forma com a carteira de motorista, que conduz o processo com o SES, no Mini Centro de Triagem, com as coletas que fazemos na cidade. Então, vamos ouvir o relato dela, porque, assim, para mostrar que não é só o fato da gente repassar o resíduo para o catador, mas a necessidade de mostrar para o catador, para as pessoas inseridas no processo, essa possibilidade de transformação, ou de uma pequena ação que gera grandes transformações. Então, é um tratamento diferenciado, onde a gente possa, nessa cadeia, nessa rede, a gente possa realmente ajudar as pessoas não só com a reciclagem, mas a reciclagem de valores, de potencialização e de suporte à evolução humana nesse processo. Então, vamos ouvir. Eu faço parte do projeto há 8 anos. 8 anos como motorista, 9 anos no projeto. Passei um ano no artesanato, eu entrei no projeto num curso que abriram, eu já vinha da Associação Aran, que é a Associação de Catadores Aran, do Bom Sucesso, e fui convidada a participar de um projeto, um curso que o Entre, que era um projeto que estava sendo, que estava começando, abriu portas para esse curso. E aí eu entrei no curso para trabalhar na fábrica de papel reciclável.
Assim, eles trabalhavam também com a fábrica de vassouras, mas eu entrei no papel reciclável. Aí, a partir daí, a gente teve uma reunião onde ela botou a proposta de tirar a habilitação. Aí eu entrei para tirar a habilitação e hoje em dia eu sou a motorista. Há 8 anos eu sou a motorista do projeto, dessa Kombi aqui. Aí eu dirijo ela há 8 anos, mas eu também dou aulas de artesanato feito com material reciclável, como papel, como PET, como plástico, garrafas de vidro e outras coisas. E da vassoura e faço outros artesanatos também com o material reciclável. O projeto ele entrou na minha vida no momento em que eu mais precisei. Eu tinha acabado de me separar, tinha filha pequena de 1 ano e eu entrei para aumentar minha renda, né? Não sabia que ia fazer tanta diferença, porque assim no projeto a gente tem assistência psicológica, assistência financeira, porque a gente recebe pouco, né? Só um valor simbólico, mas que pelo menos está tirando a gente da rua. Eu já venho da catação, desde nova, catava com meus irmãos nos carrinhos de geladeira, né, que o pessoal chama, e tive o interesse de ir para dentro da associação de catadores da minha ex-sogra, que é da Associação Aran. Aí eu comecei a trabalhar no galpão, como catadora lá dentro, e vim para o projeto. Até hoje eu estou no projeto. E a gente vê com a visão ecológica, com a visão de reaproveitar, mas também de estar trazendo, né, um meio de ganho para a gente também não estar mais catando na rua, né, não estar mais correndo risco de estar nas ruas com carrinho, de estar nas ruas passando necessidade, essas coisas. Aí a gente veio, a gente teve o projeto para acolher a gente. Hoje somos eu e o César com a triagem e a gente vai estar voltando com, se Deus quiser, a gente vai estar voltando com material reciclável, com as aulas de material reciclável. Bom, então a gente viu o depoimento da Miriam, que é interessante porque resume um pouco de forma mais clara tudo que eu falei. E vamos ouvir agora o César, de quem ela falou. A minha contribuição para o projeto mostrou uma dimensão muito maior do que eu imaginava. Né? Hoje a gente é reconhecido e a importância do projeto também é porque o projeto não só vê a gente como catador, ele vê a gente como catador e eles conseguem resolver algumas coisas, né? Vamos dizer, eu passei uma fase complicada da minha vida, né? E o projeto não viu só o César catador que coleta o material. E o César catador, como ele, quando ele está na dificuldade, o que ele precisa, né? Na questão do psicólogo, na questão de várias coisas que eu consegui ver na dimensão do projeto. Então, a dimensão do projeto foi muito forte, está sendo muito forte na minha vida. Eu tenho que agradecer todo dia isso, enfim. E agradecer todo dia esse projeto que hoje eu faço parte. Bom, então, assim, resume, né, o que é que significa o Entre, e daí a gente sente na voz dos meninos a necessidade realmente de recuperar esse espaço que a gente vivia e que a gente precisa urgentemente um espaço físico para ativar algumas atividades. E aí, a gente gostaria de colocar algumas experiências da gente, quando a gente fala de gestão e redução do lixo na fonte, com inclusão de catadores, focando principalmente que, primeira coisa, sempre temos catadores nas cidades, nos nossos bairros, e que esses catadores eles precisam ser olhados por cada um de nós, quando a gente decide, né, a fazer uma coleta seletiva ou, de repente, ajudar nesse processo, intervir diretamente junto aos catadores. Eu vou dar um exemplo de um condomínio no qual, durante a pandemia, eu tive o prazer e a experiência de
de colocar em prática. Então, a primeira coisa que é muito importante com a inclusão do catador, eu sempre digo o seguinte: a primeira coisa que eu faço quando eu vou implantar uma coleta, seja numa cidade, numa empresa, é ver quais são os catadores que estão ali por perto. Aqueles que passam na rua, aqueles que já estão coletando, né? E se algum, nesse caso desse condomínio, ele já tem os catadores há anos que, já antes de passagem do caminhão, eles fazem a triagem, sem separação, rasgando os sacos. Então, esse é um processo que a gente pode mudar de forma muito rápida. Então, esse caso aqui que já tinha um catador é o potencial que eu sempre digo. Começa por ter um catador. A gente já tem a facilidade de não ter que ir atrás, mas já ter alguém que possa ser implicado. O segundo passo seria as pessoas, as lideranças, né? No caso o síndico, tomar a decisão. Para poder a gente realmente poder intervir dentro desse espaço para respeitar as normas, né, do condomínio. No nosso caso, o síndico levou para o conselho e aceitaram, e nós vivemos essa experiência. Então, a gente vai relatar essa redução, mas também essa gestão. Então, assim, é muito importante no processo da gestão implicar as pessoas. Se a gente não implica essas pessoas, a gente primeiro tem que fazer esse levantamento, ou seja, sensibilizar o síndico, sensibilizar o conselho, sensibilizar os funcionários, né? E depois já mobilizar de forma que a gente possa começar a fazer, atuar, agir. E daí a importância de se fazer esse diagnóstico, conhecer a estrutura do condomínio, o que existe já, a partir dessa situação atual, partir para uma situação desejada por essas pessoas. Então, para a gente ter a certeza de fazer um plano de ação, é muito importante esse diagnóstico. No caso desse condomínio, em plena pandemia, e eu sempre parto do contexto de que é muito importante você potencializar a realidade para que não tenha que fazer grandes investimentos, até porque é uma dificuldade muito grande dos condomínios. Então, para ajudar no plano de ação, eu faço esse diagnóstico de forma participativa e a caracterização, que é exatamente isso aqui que eu estava fazendo com os catadores. Eu faço com eles a partir do que a gente vai vivenciando junto com os condôminos. Eu estou falando uma experiência, mas que em todos os processos, né, a gente pode detectar isso. Por exemplo, o diagnóstico, ele subtende exatamente um pouco isso. Como era antes, como é que era feito antes, como era que era esse processo era vivenciado pela aquele condomínio ou pelaquela empresa, e como é que, a partir da realidade deles, o que é que a gente pode fazer. Então, aqui já muda, a gente vê, apesar de ser um condomínio de média, padrão médio, a gente otimizou isso, então a gente consertou todas as portas, fizemos uma limpeza para realmente tirar, ressignificar de que lixo, é podre, não serve, tem odor. Então, a gente fez esse levantamento e a partir do diagnóstico da quantidade, da caracterização de material, do tipo, é que a gente conseguiu fazer essa estrutura. É só para mostrar mais ou menos o que é que a gente está chamando desse processo. Das organizações, eu utilizo o mesmo processo. A diferença é que você tem normas trabalhistas, você tem um resultado esperado, né? Mas o processo é o mesmo, desde a sensibilização. A única diferença para eu, pessoalmente, é que a pessoa que solicite a coleta seletiva seja realmente a pessoa que pode decidir. Porque se a gente começar, mesmo que seja mobilizado por pessoas da base, mas a decisão é importante que seja, por exemplo, do proprietário. E assim segue para as escolas, assim segue para uma cidade, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em cidade, esse aqui foi uma experiência de caracterização, sensibilização, imobilização e diagnóstico na praia de Cumbuco, também na cidade de Calcaia, no estado do Ceará, onde a gente implica todos os catadores, a prefeitura e tal. Infelizmente, aqui, a gente hoje tem algumas pequenas ações já sendo realizadas em Cumbuco, né?
as pessoas estão altamente sensibilizadas e mobilizadas, conscientes disso, mas o plano de ação não foi colocado em prática por uma questão da implicação mesmo pública, e que eu acredito que, diante do contexto que estamos vivendo agora, é uma necessidade, é uma emergência que a gente possa realmente partir para esse tipo de ação. Bom, eu gostaria de mostrar, assim, antes de passar o pequeno vídeo, eu vou pegar o exemplo dessa coleta seletiva que eu implantei durante a pandemia, só para mostrar em termos de resultado, quando a gente fala que é possível reduzir na fonte. A primeira coisa, vamos verificar aqui, olhem bem. Esses baldes, um dos containers que é realizado no condomínio, eles eram completamente lotados de material, e a gente conseguiu reduzir, ficou só um coletor e meio com material que, inclusive, ainda poderia ser reaproveitado, né? Mas esse é um processo bem inicial, isso foi, inclusive, no primeiro mês, mas a gente já viu a redução do que é reciclável nesse processo. Outra coisa que a gente pode ver como resultado é que a gente já começa a perceber a separação de um material limpo, onde o catador ele não precisa mais estar botando, rasgando a sacola, separando e, inclusive, perdendo muito material, porque na hora que você mistura, ele não consegue mais aproveitar esse material para que seja destinado no mercado. Então, como a gente vê aqui desse outro lado, eu começo a conhecer qual o perfil desses resíduos secos, porque, assim, eu quero deixar claro que hoje nos condomínios, ou em qualquer local, ou mesmo na cidade, eu separo o seco do molhado, né? Porque as pessoas não sabem o que é reciclável, o que é que pode ser reciclável, porque depende de cada mercado, de cada cidade, de cada estado, onde pode ser destinado para comercialização. Então, por exemplo, isso aqui é resíduos secos, mas que não são recicláveis, né? Então, o que é que acontece? É por isso que a gente separa o seco do molhado, porque facilita na compreensão e ajuda no processo de sensibilização para que a gente possa começar a conhecer, tá? Eu coloquei aqui de propósito uma máscara, porque a gente vê, essa máscara foi devolvida pelo mar, foi uma foto que eu fiz, uma mapa devolvida pelo mar, e a gente percebe que o mar devolve porque realmente não existe um processo, ela é durável demais. Daí a importância que a gente separe nos nossos, nesse mesmo condomínio, em plena pandemia, a gente já orientou as pessoas a separarem num saquinho dentro de casa, tudo que é de máscara, para ir junto com o lixo, o rejeito, porque esse rejeito vai para a reciclagem, mas ele não tem contato direto com os profissionais, ou com o catador, ou com o pessoal da limpeza, ou com os garis, né, quando vão lidar com o material. Então, são alguns cuidados específicos, mas nós não vamos falar disso hoje. Outra coisa importante aqui que a gente pode ver é que a gente começa a tirar o seco e a gente começa a perceber a quantidade que existe também do orgânico ou dos rejeitos, né? Folhas, folhagem. Então, a gente começa a conhecer. Conhecer, como eu digo, você conhece a sua lixeira? Então, assim, é muito importante que a gente conheça. Isso aqui é no caso da minha compostagem, então você vê que hoje ela representa praticamente em nossas casas 35% a 40%, dependendo da forma de consumo, da forma que nós vivemos, para que a gente possa reaproveitar. Então, é a partir daí que aí você começa a ver, tá, separamos, o que é que eu vou fazer com isso? Então, você realmente pode entrar num outro processo de sensibilização, que é a compostagem, né, a destinação para a compostagem e a separação para que você não perca o material, não seja misturado dessa forma para não ir para isso por rejeito somente o mínimo possível. Então, é impressionante, é milagroso, aliás, não é milagroso, mas parece é fantástico quando você vê essa possibilidade dessa gestão que a gente faz em nossa casa para que realmente a gente reduza na fonte. E então, assim, o que a gente aprende nos processos, eu gosto de trazer, não só para os condôminos, para os participantes, o aprendizado coletivo.
Ou seja, vamos ouvir agora o que é que diz o catador nesse processo, desse caso, de uma coleta no condomínio. Deixando o material solto também se torna melhor, porque a princípio tem muita gente que não vai saber o que é o reciclado e o que não é. Aí, estando já solto aqui dentro da lixeira, eu tiro o que serve para mim e o que não servir eu já deixo dentro do tambor. Então, a gente vê a clareza para o catador, que maravilha que é para ele poder separar. Então, ele começa a mostrar para a gente. Então, quando eu falo esse processo de aprendizagem coletiva, é isso. Então, isso aqui eu trabalho a sensibilização no processo de participação com as pessoas. No nosso caso, nós tivemos que trabalhar de forma virtual, eu tive que adaptar, e nas nossas reuniões junto aos condôminos, a gente trabalhou virtualmente. Olha outra dica interessante. Essa eu vou falar, ele não dá. Eu queria que vocês observassem. Isso aqui foi 15 dias depois do nosso processo de separação. Então, a gente viu que ainda tem algumas pessoas que já começaram a separar, mas ainda tem muito material a ser otimizado, né? Você vê que ainda fica muitos plásticos. Foi a partir desse vídeo que eu mudei o processo a consigna para orientar as pessoas, e com o catador, na dica dele, de que a gente não botasse mais no saco. Mas aí a gente separou todo o material de forma que a gente pudesse não perder tanto saco, não perder tanto plástico e, ao mesmo tempo, não dar tanto trabalho para ele. Então, outra dica importante que a gente não se dá conta. Em termos de remédio, esses produtos que é inflamável, sal da cáustica, essas coisas assim, se for possível deixar num papelão ou numa vasilha separada, porque no momento que pode acontecer um acidente, se for pegar fogo na lixeira, ou então, como eu não sei ler direito, não sei ler, pode acontecer de algum problema de acontecer de passar para outra pessoa sem eu saber, entendeu? Aí, estando separado assim, se torna melhor, facilita tanto, evita até um problema maior mais na frente. Então, eu até guardei qual foi esse processo que eu perguntei a ele, o que era isso, como é que era esse processo. Olha só. Na hora que se for jogar, que se for um material inflamado, se for possível botar separado, e o nomezinho do lado, que é inflamado, que aí eu sei como olhar, porque se deixar misturado e for inflamado, pode pegar fogo, ou pode acontecer algum acidente, aí tendo separado o nomezinho do lado se torna melhor. Então, é aprendizado após cada momento, cada minuto. Então, a gente tem que desenvolver essa habilidade enquanto consultor, enquanto facilitador, de estar atento a esses pequenos detalhes. Tem outros detalhes, mas eu estou só mostrando aqui os principais, que é importante, no geral, vocês que estão acompanhando conosco aqui nesse diálogo, aprendendo junto com a gente. Outra dica interessante. Elas ocupam menos espaço e dá para guardar mais coisa dentro delas. Ela está abertazinha, bem dobradazinha. Aí ela se torna ocupa menos espaço e dá para juntar mais coisa. Bom, o catador está falando porque a gente percebeu que os espaços dos coletores, na verdade, vinham muitas caixas, as embalagens montadas. Então, a gente já, a partir desse vídeo e dessa experiência, é claro que esse vídeo eu estou mostrando só a dica, mas eu filmo todo o processo e seleciono aqueles processos que vai nos ajudar nesse processo da construção e da gestão. Outro detalhe interessante, por exemplo, então a gente começou a identificar que existia muito material que são possíveis de serem reciclados, mas como as pessoas misturam ainda, então isso aqui fica perdido, então acaba indo para o aterro. Então a gente já fez intervenção nesse processo para começar a fazer um guia de orientação para as pessoas ir nas reuniões e começar a ver o que fazer no processo de intervenção.
E por último, vamos ouvir o catador de uma cidade. Sacola, os plásticos noutra sacola, lixo de terra coloca noutra sacola, aí vai separando. Pode botar no saco só, mas sobretudo separado, né? Fica mais melhor ainda. E o que é que você acha assim do seu papel? Um catador? É valioso, porque né, para as pessoas que limpeza Então, eu trouxe só a partezinha que ele fala para reforçar que não, independente de ser num condomínio ou para os catadores que trabalham num aterro, no lixão, é importante essa separação. Então, assim, para mim isso reforça a proposta desse programa que eu estou altamente investindo e aprendendo todo dia, que é esse programa de gestão e redução do lixo na fonte. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem ainda muito a fazer, principalmente no Brasil, mas que é possível. Então, eu acredito demais nesse processo, e é por isso que eu convido, sejam bem-vindos ao Cuidado com a Nossa Casa Comum, que a gente possa seguir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que a gente se aprofunda sempre a partir deles, e que a gente possa realmente agir, e não vamos esperar. Então, é muito importante que vocês possam buscar não só o nosso projeto, esse projeto é em Fortaleza, estamos precisando do espaço físico urgente, vamos precisar daqui a pouco de uma Kombi, porque essa já não está mais sendo suficiente. Então, entre na nossa campanha. E eu dou o exemplo do Entre, mas assim, na sua cidade, procure quais os projetos que trabalham com essa proposta de inserção social, de inclusão social, mas que deem resultados de forma a gerar trabalho e renda, mas que principalmente possa acolher de forma afetiva a essas pessoas, a essas iniciativas, que a gente possa se potencializar entre nós. Então, catadores em ação, você separa e nós coletamos, e que a gente possa estar junto nesse processo. Obrigada, merci, graças. E que a gente se encontre nessa roda da vida, cuidando da nossa casa comum. Eu vim aqui para mostrar para vocês o que é o projeto Entre, né? Porque na teoria é um projeto, mas muita gente não conhece. Esse é o César, ele trabalha comigo na parte da triagem. Eu trabalho mais como motorista e a parte do artesanato. O pesado fica com o César. Ele cria todo o material. Aqui vocês podem ver todo o material que a gente costuma coletar. A gente tem parcerias. São locais que fecham com a gente para que a gente possa estar cumprindo com as coletas todos os meses. Para nos pagar, como vocês sabem que o material não dá um valor muito bom, tá pagando a carga horária, tá pagando também consumo, manutenção do veículo, a gente tem essas parcerias, que eles pagam um valor para consumo da gasolina do veículo e para manutenção, né? E a carga horária nossa, porque só o material não daria conta. Então, é por isso que a gente busca parcerias, que parcerias levam a gente cumprir com essa carga financeira, né? Que a gente fala. A gente trabalha com material PET, com vidro, com alumínio. O César sabe um pouco mais PVC, em relação a isso. Né? Tem cadeira, porque o material eles agregam valores. Esses valores a gente tem muito que separar o material para agregar valores. Né?
Então, vários tipos de material, né? Vertapac. E hoje a gente precisa ampliar essas coletas para a gente poder cobrir alguns gastos que tem, né? Então, a gente precisa desse material. E esse material precisa de uma qualificação. E aí, esse material chega até aqui e eu faço essa separação, porque cada material desse agrega valores diferentes. E eu vim aqui para mostrar para vocês como eu faço a separação na minha casa. Porque a gente faz a separação no projeto, é diferente. A separação lá, os materiais já vem tudo separado, vem o papel, o PET, não vem resíduo sólido. Como a gente trabalha com empresa, não vem resíduo sólido. Já em casa já é diferente. Eu pego nas garrafas, eu tiro todo o líquido de todas as garrafas para facilitar, né, a vida do catador, facilitar a vida deles. Eu tiro assim as garrafas. Eu não separo por cor, porque por cor ele mesmo vai lá no galpão, ele vai separar. Então eu faço aqui só o PET e nos outros cantos só o plástico. Aí aqui, esse aqui pra mim, plástico. Esse daqui não é reciclado. Vou jogar sólido, saco sujo, eu não boto. Isso aqui é reciclado. Isso aqui já não é. Isso aqui é um canto separado. Isso aqui não é reciclado. Isso aqui é o orgânico. O orgânico eu já separo em outro local. Já não é com PET, nem com nada. As garrafas, todas eu tiro o líquido. Aí eu pego um saco bem grande e boto só o resíduo, o orgânico. E vou jogando todos os materiais que não são recicláveis em outra sacola. Aí aqui eu boto o orgânico, o lixo. Sacolas, tudo. É assim que eu faço em casa. Aqui é só o papel separado, livros, resto de livro, resto de coisa, eu já separo também para coleta, mas tudo separado do plástico, do vidro, do alumínio, tudo separadinho em cada canto. Isso aqui é só resíduo orgânico, só que não é reciclado ou orgânico.